Paz de Cristo, irmãos. Deus tem a palavra para nossas vidas. Amém? Ela se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 16. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com teus entesourarão teus pais até os dias de hoje, serão levados para a Babilônia, e ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Ouve a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, a gente não precisa pensar muito, nem refletir muito para saber que essa palavra não é nada boa. Na verdade, é uma palavra ruim, uma palavra pesada. Entendeu? Ser nuco, ser escravo, ser cativo da Babilônia ou de qualquer outro lugar, uma palavra péssima. Mas aqui nós vemos que talvez Ezequias estava não tão preocupado com as suas gerações, porque aqui nós vemos que até tal momento ele não tinha filhos. Nós vemos que Manassés começou a reinar após ele apenas com 12 anos, o que nos faz pensar que até então ele não tinha filhos, ou não filhos é, aptos a subir ao trono e reinar após ele. Mas isso é bem... não justifica ele ter concordado com esta palavra. Outra questão que me faz refletir um pouco é que esta é a realidade de vários reinos ao seu redor, inclusive a de Israel do Norte, sobre o reinado do rei Oséias. Então, Ezequias, no reino de Judá, ele pensava, não, todos os demais reinos estão vivendo essa dura realidade. E nos meus tempos eu terei paz, então não é tão ruim essa palavra. Parecia algo, era duro, mas era algo que ele pensava, nos meus dias eu terei paz. Mas o que mais contradiz a palavra é que Ezequias não era um homem que não conhecia a Deus, não era um homem que não tinha experimentado as misericórdias de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos fala que através da vida e testemunho de Ezequias, o nome de Deus foi glorificado, foi edificado, ele pôs fim em várias idolatrias, através da sua fé ele, é, Judá recebeu vários livramentos, porque ele recorria ao Senhor no seu momento de aflição, ele se rasgava na presença do Senhor, ele se humilhava na presença do Senhor. E neste mesmo capítulo nós vemos que Ezequias foi curado de uma doença terminal, porque ele não aceitou aquela dura palavra e ele se voltou para o Senhor e apresentou-te como um homem justo e temente a Deus, e Deus acrescentou dias de vida nos seus dias. Então, quando ele recebe essa palavra, a gente foge do perfil de um cristão, foge do perfil de alguém que tem intimidade com Deus, assim como Ezequias tinha. Mas aí nós vemos muito, podemos trazer isso para nossas vidas, porque muitas das vezes a pressão, a sociedade tem mudado nossa conduta, nossos pensamentos e nossos valores. Até poucos capítulos antes, nós vemos que Ezequias era um homem que se voltava para Deus por vários motivos. E Deus era misericórdia, o atendia, o abençoava. E Deus era bom com ele, ele tinha um relacionamento com Deus. E nós vemos que o ambiente naquele momento começou a entrar em seu coração. Ele começou a ver com naturalidade as outras nações caírem, naturalidade de outras nações serem cativas, e pensou que aquilo era inevitável. Mas ele não reconheceu que eles estavam de pé pela misericórdia de Deus e que Deus poderia dar livramentos e que aquilo poderia chegar mal algum no seu reino. Ou pelo menos não enquanto eles permanecessem fiéis. Porque a palavra de Deus nos fala que a fidelidade de Deus é eterna, mas a nossa com ele nós devemos construir dia após dia. Então eu também fico pensando um pouco sobre continuidade, porque a continuidade aqui fala sobre os teus filhos, os filhos de teus filhos, mas não é porque não tinha filho que não devia ter essa preocupação. Mas aí eu te pergunto, mas se ele realmente não viesse a ter filhos, irmãos, a continuidade do teu ministério, do teu chamado,
dos teus projetos não depende exclusivamente dos teus filhos. Sim, principalmente a gente imagina e espera que os filhos sejam uma continuidade de tudo isso, mas não necessariamente depende só dos seus filhos. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós vimos que através da vida e testemunho de Abraão, Ló, teu irmão, foi abençoado enquanto Ló estava recebendo visitas de anjos em Sodoma e Gomorra. Abraão intercedia por ele. E nós vemos que Ló abraçou a fé do teu irmão, do teu parente. Nós vemos também que os servos de Abraão também eram tementes a Deus, tanto é que em dado momento Abraão pergunta a Deus se a tua continuidade, das tuas gerações, da tua bênção, não seria através do teu servo nascido em tua casa. Ou seja, Abraão estava conversando com Deus, ó Deus, na minha casa tem servos tementes a ti, tem homens crentes, mulheres crentes tementes a Deus. E o que dizer então de Sara, que resolveu tirar-se da equação e falou: Abraão, tenha filhos com a serva. Sua bênção, suas promessas se cumprirão da mesma forma. E a tua serva também, que no momento quando ela foge da sua senhora, ela chora e um anjo a visita. Enquanto um anjo a visita, ela está chorando. Eu penso que aquilo era mais do que lágrimas, era um clamor, era uma oração. Então toda a casa de Abraão tinha uma intimidade com Deus. Ainda mais o teu servo que foi buscar a esposa para Isaac futuramente. Então nós conhecemos a história, nós lemos e nós somos edificados, porque na casa de Abraão todo mundo tinha a mesma fé de Abraão. E aqui nós vemos que Ezequias não estava preocupado com a sua continuidade de tal forma. Porque a palavra de Deus vem a Ezequias falando: põe em ordem a tua casa. Enquanto ele fica enfermo, põe em ordem a tua casa, pois você morrerá. E essa palavra de põe em ordem a tua casa, basicamente é essa. Trabalho, a continuidade, enquanto você não estiver aqui. Porque muitas das vezes as pessoas estão preocupadas em serem boas, em se destacarem, em conseguir paz, conquistar paz. Não estão preocupadas em ser um multiplicador de pessoas. Um multiplicador, um compartilhador do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E nós vemos que por ele não, talvez, construir um ambiente temente a Deus, talvez por ele não ter construído um ambiente em que teus servos clamassem a Deus, que teus parentes clamassem a Deus, que as tuas esposas, que todo o reino fosse um reino temente a Deus, que todo mundo se voltasse para Deus. No teu reino ele conseguiu paz, ele conseguiu vários livramentos, ele foi um rei exaltado pela palavra de Deus como um rei justo e temente a Deus. Mas ele não conseguiu dar continuidade, porque ele pensou muito naquele dado momento, naquela dada circunstância, mas ele não preocupou em levantar uma geração após ele, levantar pessoas além da sua continuidade sanguínea. Porque se ele tivesse feito isso, creio eu que às vezes Manassés, teu filho, teria talvez um suporte de pessoas e homens temente a Deus, um suporte de pessoas que pudessem ser conselheiros, que pudessem ajudá-lo, que pudessem orientá-lo e as demais coisas. Então, irmão, guarde essa palavra em seu coração, teu ministério, tua continuidade começa hoje. Tenha o amor de Cristo, seja um abençoador, seja um multiplicador. Não espere que todas as bênçãos se cumpram apenas na vida da tua descendência, mas estenda tuas bênçãos à tua vizinhança, onde quer que você passe. E, antes de mais, não aceite a realidade dos demais reinos, não aceite a realidade do mundo, pois nós que somos do reino espiritual, nós vivemos pela fé e nós devemos nos voltar para o Senhor todo o tempo de nossas vidas. Todo o tempo devemos voltar a clamar e pedirmos desculpas ao Pai, nos humilharmos e seguirmos firmes na Tua vontade, hoje e todo sempre. Amém? Guarde essa palavra em teu coração, tenha um dia de paz, medite, pois os dias não são fáceis, mas com Deus somos mais do que vencedores. Amém? Graça e paz.